Vamos fazer uma leitura um pouco mais extensa, mas eu sei que bereanos são movidos pela palavra, são coisas, vai ser tranquilo para todo mundo aqui, amém? Diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. Versículo 24. E foi com ele e o seguia grande multidão que o apertava. Então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Verso 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os de seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Verso 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais das sinagogas, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não lhe permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam, e entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando-a pela mão disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, a tua palavra foi lida. Ó Deus, a minha oração é que o Senhor venha falar com o teu povo nesta noite, ó Pai. Usa a minha vida, Pai, não porque eu sou bom, não porque eu mereça, ó Pai, mas porque o Senhor é bom e as suas misericórdias têm se renovado sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Vocês podem aplaudir a palavra de Deus? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a palavra aqui então vai dizer que Jairo, vai descrevê-lo como o principal da sinagoga. Jairo, ele era um príncipe da sinagoga. O nome Jairo significa aquele que brilha, aquele que resplandece, o iluminado. E Jairo, como na época ele era príncipe da sinagoga, ele organizava. Na sinagoga era onde aconteciam ali reuniões, onde os judeus se ajuntavam para o ensino da palavra, principalmente as crianças, e se juntavam ali para ensinar, para pregar a palavra de Deus. E Jairo, como o príncipe, como um dos principais, ele era um dirigente. Era Jairo, Mateus, quem organizava isso que acontecia, essas assembleias. Era Jairo quem definia quem faria a oração naquela noite, quem iria dar o sermão da noite. Era Jairo, Edson, quem via e analisava os sermões que eram ali ensinados, para ver se estava tudo de acordo. Então Jairo, ele era um homem de alta posição. Estudiosos vão dizer que essa era uma profissão muito rentável naquela época. Jairo, ele era rico. Fala para o seu irmão assim: Jairo era rico. Fala para o outro, para ele não ficar com ciúmes: Jairo era rico. Aleluia, Jairo era rico. E aí, já vocês vão entender, né, porque eu estou enfatizando isso. Jairo, então, a gente precisa entender, ele era um homem importante à sua época, um homem influente, Marcos. E ele era um homem que tinha um respeito na sua comunidade, ele era um homem renomado. E aí então no versículo 22 a gente começa a entrar na pregação, a gente começa a entrar no texto da palavra de Deus. O versículo 22, nós vamos ver que a palavra vai dizer que Jairo, ele vai de encontro a Jesus, amém?
Jairo ele vai até Jesus. Sendo Jairo um homem importante, sendo um dos principais da sinagoga, um homem renomado, um homem ocupado, Jairo poderia muito bem ter pedido alguém para ir até Jesus, sim ou não? Não seria errado Jairo ter ficado com sua filha à beira da morte e pedido alguém para avisar Jesus que ela estava doente, seria? Não, seria extremamente comum e aceitável que Jairo mandasse alguém ir no lugar dele, Edson, mas Jairo entendeu que tem coisas que só ele poderia fazer pela sua casa. E assim como eu e você nessa noite, nós precisamos entender, tem coisas que só você pode fazer pela sua casa. Tem coisas que não vai dar para pedir, não vai dar para terceirizar. Tem coisas que eu e você vamos ter que colocar a mão na massa e fazer pela nossa casa, pela nossa família, amém? Então nós precisamos nos disponibilizar para fazer essas coisas, amém? E aí nós vamos aprendendo aqui algumas coisas com Jairo no discorrer do texto. No versículo 22 a palavra vai dizer que Jairo, ele vendo Jesus, ele se prostrou aos seus pés. Então a primeira atitude que Jairo tem agora quando ele se achega diante de Jesus, a palavra vai dizer que Jesus estava cercado por uma grande multidão, e Jairo agora, um homem importante, um homem rico, se prostra aos pés de Jesus, amém? Jairo ele chega agora diante de Jesus, e a primeira atitude que ele tem quando ele se encontra com Jesus, mesmo sendo um homem muito importante, mesmo sendo um homem renomado, um homem que tinha recursos, ele entende que Jesus era maior do que ele. Jairo reconhece aqui que Jesus Cristo era maior do que o seu status social, não importava o quão importante ele era ou pensava ser, Cristo era maior e estava acima de tudo isso, amém? E aí então a primeira atitude que Jairo tem é essa, ele se prostra diante de Jesus, e aí é uma coisa que nós precisamos aprender, com Jairo. Antes de fazer o seu pedido, antes de pedir, antes de expor a sua necessidade, a primeira coisa que ele faz é isso, ele se prostra. Esse texto sobre Jairo, a filha de Jairo, ele é contado nos 3 evangelhos. E aí eu li as três versões, né, vamos dizer assim, e cada uma delas vai dar um detalhe diferente. Não que a Bíblia vá se contradizer, mas é porque é a versão que cada um viu. Cada um vai escrever segundo aquilo que viu. E aí, lá na versão de Mateus, salvo engano, vai dizer que ele prostrando, ele primeiro adorou a Jesus. Fala para o seu irmão assim, ó, antes de pedir, adore. Fala para o outro, para ele não ficar com ciúmes, antes de pedir, adore. Falo para falar com os dois só para dar tempo de eu beber água mesmo. Então o que acontece? A palavra vai dizer que Jairo, antes dele pedir, então, pensa comigo como é que estava a cabeça de Jairo agora, Edson. A sua filha está à beira da morte. Quem aqui é pai e mãe? Deixa eu ver. Minha filha está doente esses dias, a gente já fica com a cabeça a mil. Agora você imagina você tendo a certeza que sua filha está à beira da morte. E agora esse cara que tem isso na mente, a minha filha está morrendo, ele chega diante de Jesus, mas ele não chega como um desesperado, colocando as suas necessidades, não. Mesmo estando ali, com certeza, muito aflito, abatido de sua alma, ele consegue primeiro adorar Jesus, ele consegue primeiro se prostrar diante de Jesus. E aí eu vou trabalhar aqui com algumas perguntas para gerar em vocês uma reflexão. Quando você entra no seu quarto, quando você entra num ambiente como este na igreja, qual é a primeira coisa que você fala com Jesus? Quando você entra na presença de Deus, qual é a primeira coisa, qual é as primeiras frases que você diz a Jesus? Será que nós, assim como Jairo, primeiramente prostramos, primeiramente adoramos, primeiramente entregamos? Nós sabemos que a adoração é uma entrega, como o Mateus bem falou, vamos agora para um momento de adoração, que é um momento de oferta, de dízimo. A adoração ela é uma entrega. E nós precisamos refletir, quando eu entro na casa de Deus, quando eu entro na presença de Deus, qual é a minha primeira atitude? É muito comum, é muito natural que quando começamos a orar, nós já vamos de cara apresentando a Deus os nossos problemas, e aí talvez lá no final a gente agradece. Infelizmente isso é muito comum, a gente fazer esse tipo de oração, eu falo por mim. Então assim, nós precisamos aprender que antes de pedir, antes de receber, eu preciso entregar. Antes de querer algo da parte de Deus, eu preciso entregar algo para Deus, porque Deus, Ele é soberano, amém? Outro ponto interessante que nós podemos aprender aqui com Jairo é que os problemas da vida ali, as circunstâncias da vida não impediram a adoração dele, mesmo estando atribulado, mesmo estando ali atormentado, mesmo estando ali com a cabeça cheia, eu imagino, muito preocupado como um pai, ele ainda assim, isso não impede, as circunstâncias da vida não impede que ele entregue a sua adoração, as circunstâncias que ele vivia no momento não faz com que a adoração dele varie.
Então nós temos que aprender a não ser inconstantes na presença de Deus. Infelizmente tem tempos que está tudo bem, e aí a gente serve a Deus, mas quando as coisas melhoram nós saímos, ou vice-versa. Tem gente que quando está tudo mal, ele serve a Deus, e aí as coisas melhoram, ele sai, mas tem gente que é o contrário também, e aí nós não podemos ser inconstantes. A minha adoração, a minha entrega a Jesus não pode depender das circunstâncias atuais. A minha e a sua adoração, a minha e a sua entrega, ela não pode depender do momento em que eu estou vivendo, até porque a vida ela tem seus altos e baixos, amém? E aí então, se a vida é cheia de altos e baixos, é cheia de boas e más notícias também, a minha vida com Deus não pode depender de circunstâncias terrenas, amém? Aí continuando no versículo 23, a palavra vai dizer que ele rogava-lhe muito. Fala para o seu irmão, rogava-lhe muito. Aleluia. A palavra vai dizer então que Jairo agora ele se prostra, Jairo ele adora, e agora Mateus ele vai rogar muito, a Bíblia ainda enfatiza, ele vai rogar muito, ele vai fazer uma oração com súplica, ele vai pedir com insistência, porém com humildade. Ele pede com insistência e humildade. Então assim, Jairo mesmo sabendo que ele tinha uma alta, como eu posso dizer, ele, mesmo sendo um homem relevante na sociedade, mesmo sendo um homem que tinha um alto cargo, vamos dizer assim, mesmo sendo um dos principais chefes da sinagoga, ele não se sentia no direito, não entendia que Jesus tinha a obrigação de fazer nada por ele. A palavra vai dizer que ele rogou, e o significado é pedir insistentemente com humildade. Ele então chega diante de Jesus, mesmo sendo importante, e ele chega com humildade diante de Jesus. Muitas das vezes, infelizmente, nós achamos que Jesus ele é obrigado a fazer a nossa vontade. É lógico que você não fala isso da boca para fora, mas muitas das vezes nós pensamos que Deus ele tem que fazer as nossas vontades, que a vida tem que ser como eu quero e não como Ele quer. Infelizmente, muitas das vezes em nossas vidas, dada a circunstância, quando, por exemplo, na situação de Jairo, tem alguém moribundo, uma pessoa prestes a morrer, todos nós oramos, todos nós queremos que essa pessoa não morra, amém ou não? Porque quando você está, vamos supor, qualquer coisa ruim que acontece, você ora para que aquilo não aconteça, quando deveríamos, na verdade, orar para saber se aquilo é vontade de Deus ou não. Porque quando a minha vontade está alinhada com a vontade de Deus, ainda que as coisas pareçam ruins, elas não são. Amém? Ainda que no primeiro momento as coisas pareçam ruins, elas não são. Então, outro ponto que a gente observa, continuando no texto, ainda no versículo 23, é que Jairo sabia o que ele queria de Jesus. Jairo, ele chega diante de Jesus e a palavra diz que ele ora, ele pede, fala com Jesus, e aí no versículo 23, e rogava-lhe muito dizendo, minha filha está à beira da morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e vive. Fala para o seu irmão assim, para que sare e viva. Jairo sabia o que queria da parte de Jesus. Você sabe o que você quer de Jesus? Você sabe o que você veio buscar de Jesus? Você sabe, será que quando eu e você oramos, nós temos um direcionamento, nós temos clareza para saber o que pedir? Ou será que nós somos igual crianças? Hoje nós queremos uma coisa, amanhã já não queremos mais. Hoje nós oramos por uma coisa que amanhã já nem queremos mais. Jairo não, ele tinha uma certeza, ele chega diante de Jesus sabendo o que ele queria. Ele chega diante de Jesus com um pensamento muito claro, Mateus, a respeito daquilo que ele queria que Jesus fizesse na vida dele. E eu e você precisamos ter essa clareza, buscar ter clareza sobre a obra que nós queremos que Deus faça em nossas vidas. Amém? Aleluia. Versículo 24, continuando, vai dizer uma coisa também muito interessante. A palavra vai dizer que Jesus vai com ele. Aleluia. Versículo 24 diz assim, e foi com ele. Jesus, então, nesse momento, diante disso, quando Jairo, ele chega, primeiro ele prostra, segundo ele adora, e terceiro ele roga, ele ora. E aí quando ele faz essas três coisas, ele consegue fazer com que Jesus vá com ele. Se você quiser atrair a presença de Jesus, você precisa se prostrar, adorar e rogar. Então, se você quisesse que hoje eu poderia te falar aqui um segredo para viver um milagre. Quem aqui quer viver um milagre? Todos nós queremos milagres, todos nós queremos que a nossa família viva de milagres. E está aí um segredo importante. Jairo, para viver um milagre, primeiro ele se prostrou, depois ele adorou, e aí então depois ele orou ao Senhor. Amém? Que nós possamos ter isso em mente. Se você quiser atrair a presença de Jesus,
eu preciso primeiro me prostrar, eu preciso adorar e eu preciso orar. Quem faz essas coisas atrai a presença de Deus. E aí então no versículo 24 a palavra vai dizer que Jesus foi com ele. Jesus não é indiferente a ele. Isso é muito interessante. Jesus não é indiferente às pessoas que se prostram. Jesus não é indiferente a pessoas que o adoram e que... Fugiu a palavra. Jesus não é indiferente à sua dor. Jesus não é indiferente às pessoas que se prostram, que o adoram e que oram a Ele. Amém? Jesus não é indiferente à vida de Jairo. Jesus agora ele pega e vai com ele. Fala para o seu irmão assim: Jesus vai com você. Fala de novo: Jesus vai na sua casa. Aleluia. Eu gostaria que você estendesse as suas mãos agora em sentido à tua casa, porque Jesus ele vai em direção à tua casa, amém? Estende agora as mãos em direção à tua casa e fala: Senhor Jesus, vai em direção à minha casa nesta noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Jesus então agora ele se dispõe, a ir até a casa de Jairo. Jesus está disposto a te abençoar, amém? Tenha isso na sua mente: Jesus está disposto a me abençoar. E aí então Jesus agora, Mateus, ele se dispõe a ir até a casa de Jairo. E no caminho indo até a casa de Jairo, nós percorremos o texto e é onde ele se encontra com a mulher do fluxo de sangue. Não é o intuito da pregação, mas também é impossível não citá-la nesse momento, porque quando Deus ele quer fazer um milagre em nossas vidas, esse milagre que vai alcançar a sua casa, a sua família, ele será tão grande, mas tão grande, que outras pessoas também, Edson, se beneficiarão. Então a mulher do fluxo de sangue não estava nos planos de Jesus. Jesus não saiu dali com a intenção de curar aquela mulher, não. Jesus saiu com a intenção de ir até a casa de Jairo. Porém, quando Jesus opera milagres, esses milagres eles são grandes, e as pessoas ao nosso redor também se beneficiarão desses milagres. Então assim, Jesus ele opera um milagre, Jesus está disposto a fazer grandes milagres, e no meio desses grandes milagres, até quem está perto de você também será abençoado, amém? Fala para o seu irmão e fica perto de mim, que você vai ser abençoado também. Aleluia, amém? Glória a Deus, quem andar contigo também será abençoado, amém? E aí então, nós dando continuidade ao texto, vocês conhecem a história da mulher do fluxo de sangue? Ela toca Jesus, ela é curada, ela recebe um milagre, mesmo que não estava no pretexto de Jesus ali abençoá-la, é óbvio, Jesus sabe de todas as coisas, isso é óbvio. Mas Jesus sai em direção à casa de Jairo para fazer um milagre, e no meio do caminho, tanto que nem é Jesus que toca nela, é ela que toca em Jesus, e aí é curada, porque toca com fé, amém? E aí a gente pula lá para o verso 35, que é dando continuidade ao nosso texto. A palavra vai dizer que no versículo 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Fala para o seu irmão assim: a má notícia chegou. No versículo 35 nós podemos entender que a má notícia chegou, mesmo estando no caminho certo, mesmo procurando o homem certo. Jairo aqui ele não procurou homens, ele procurou o próprio Cristo. Ele foi na melhor pessoa que ele poderia ter ido, e mesmo estando fazendo tudo que era certo, a má notícia chega. E aí a má notícia era de morte, a notícia era para desanimar, era para destruir. A má notícia ali naquele momento, Leco, era para matar a fé de Jairo. Jairo ali cheio de fé, e aí chega um cidadão, um abençoado, e fala com ele assim: ei, por que incomodas o mestre? A sua filha já está? Olha a frieza, porque as pessoas não têm dó. As pessoas elas não se compadecem, mas nós servimos um Deus que se compadece de nós, amém? Nós servimos um Deus que toma as nossas dores. E aí então, mesmo estando no caminho certo, nós precisamos entender que infelizmente as más notícias elas chegam, mas não são as más notícias que determinam o nosso futuro, amém? Não são as más notícias que vão determinar o meu e o seu destino, muito pelo contrário, porque a última palavra ela não vem do homem, amém? Então Jairo agora, mesmo fazendo aquilo que era certo, mesmo procurando a pessoa certa, Jairo ele não está isento de receber uma má notícia, ele não está isento do problema. Muitas das vezes nós viemos para a caminhada com Cristo enganados, a verdade é essa, nós achamos que ao aceitar Jesus, a caminhar com Cristo, a vida seria apenas um mar de rosas, e nós bem sabemos que não é assim. O próprio convite de Cristo para aquele que quiser servir o Evangelho, qual é? Negue-se a si mesmo,
Tome a sua cruz e siga-me. Isso não me parece nada confortável. Mas o problema é que nós viemos servir a Cristo iludidos. E aí, diante da primeira má notícia, nós desanimamos. Diante das más notícias, nós murmuramos. Diante das más notícias, nós saímos da presença de Deus. Mas Jairo, ele permanece. Fala para o seu irmão assim: permaneça. Fala para o outro: permaneça. Nós precisamos permanecer com Cristo, ainda que o cenário não seja bom. Porque com Cristo tudo pode mudar, amém? E aí então, mesmo a má notícia chegando, Jairo ele continua, Jairo ele permanece, porque o mundo pode até ter uma palavra, mas Jesus é a própria palavra, amém? O mundo pode vir naquele momento e dar uma má notícia, as coisas realmente podem acontecer, nós estamos sujeitos a tudo, enquanto estivermos em um mundo natural, estamos sujeitos às coisas naturais, às coisas terrenas, porém nós estamos aqui, mas não somos daqui. O que nos direciona, o que nos guia, o que nos move, não são as coisas terrenas, amém? Então mesmo o mundo dando uma palavra, nós temos que crer que Jesus é quem é a palavra. E aí eu preciso fazer novamente uma pergunta, eu preciso chamar a sua atenção e te perguntar: a quem você tem dado ouvidos? A quem eu e você temos ouvido mais? Será que temos ouvido mais as coisas naturais, carnais? Ou será que estamos dando mais ouvidos para a palavra de Cristo? Aí nós precisamos entender, será que quando a má notícia chega, será que quando as coisas acontecem, eu foco mais nas coisas terrenas ou nas coisas espirituais? A notícia ruim, ela chega para todo mundo. Isso é um fato, infelizmente, enquanto estivermos em carne, a notícia ruim, ela chega. Coisas ruins acontecem, até com pessoas boas. Mas a questão não é coisas ruins acontecer, a questão não é a má notícia chegar. A grande questão do evangelho, do cristão, é a reação que eu vou ter diante dessa má notícia. Será que diante da má notícia eu vou parar, eu vou desanimar, ou eu vou continuar, eu vou me firmar ainda mais em Cristo, porque Ele, só quem pode mudar as nossas vidas, amém? E aí então Cristo dá a ele uma palavra: ei, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Fala para o seu irmão: crê somente. Tão simples, né, Edson? É só crer, tão simples de entender, difícil de viver. Então assim, diante das dificuldades nós não devemos temer, mas é algo natural, o medo é do ser humano. E aí Cristo vem na contramão disso e fala: ei Mateus, não temas, crê somente. Quando eu te disser, Mateus, pega o envelope e leva para a igreja, não temas, crê somente. Amém? Então nós temos que entender que seguir a Cristo não pode ser baseado em sentimentos carnais, em sentimentos humanos. A nossa vida com Cristo, ela tem que ser baseada em fé, amém? Aleluia. E aí, dando continuidade, versículo 38, vai dizer então que Jesus chega na casa. Lá no verso 35 diz que Jesus estava indo em direção à casa. Agora no verso 38, Jesus chega na casa. Você pode dar uma glória a Deus aí, amém? Jesus chegou na casa. E onde Jesus chega, é inevitável que o cenário se transforme, é inevitável que milagres aconteçam. Jesus então, ele viu o choro, Jesus ele viu o pranto de Lázaro. A palavra vai dizer que ele chega ali e tinha muitas pessoas chorando e pranteando. A menina já estava morta quando Jesus chega lá, e era uma menina de 12 anos, vocês imaginam a dor? Me empresta a sua mente agora, está chegando num cenário, num lugar, Mateus, onde está tendo ali já praticamente um velório, acabaram de morrer, todos os vizinhos certamente se reuniram lá. A palavra vai dizer que havia uma multidão que chorava e pranteava. É muito triste, eu tenho certeza que a maioria de nós aqui, infelizmente, já passou pela dor da perda. Só que quando você perde uma pessoa já mais idosa, é uma dor, mas perder uma pessoa de 12 anos é uma dor inimaginável, eu não consigo nem imaginar, e principalmente para o pai, para a mãe, para os familiares que ali estavam, os vizinhos que a conheciam. Então assim, a dor de perder, por exemplo, o meu avô faleceu doente com 100 anos, aí a gente fala, descansou. E quando é uma criança de dor? Misericórdia. E quando é uma criança de 12, a dor é outra, não tem nem comparação, amém? É lógico que os dois são perda, mas é um peso muito grande nesse ambiente. E é nesse cenário que Jesus chega, num cenário de peso, um cenário onde está todo mundo chorando, num cenário onde está todo mundo pranteando. E aí Jesus ele libera uma palavra mesmo nesse cenário. Mesmo quando tudo está contra, mesmo quando tudo não vai bem, vem Jesus liberando uma palavra, amém? Fala para o seu irmão assim: Jesus é a própria palavra. E tendo chegado à casa do principal, viu o alvoroço. Jesus ele viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando lhes disse: por que
vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas ela apenas dorme. E aí acontece uma coisa aqui muito curiosa, uma coisa de louco. Quem que deu essa palavra, que a menina não estava morta? Foi Jairo ou foi Jesus? E aí, qual que é a reação do povo? Aquele povo que estava agora chorando e pranteando, quando Jesus fala assim: ei, calma, não chora, a menina não está morta. Esse povo, eles agora, a palavra vai dizer que eles riram de Jesus. Fala para o seu irmão, senão ele não acredita, não, eu contando. Fala assim: eles riram de Jesus. Se eu contar, ninguém acredita, conta aí. A palavra vai dizer que agora eles riram do próprio Cristo, Mateus. A palavra vai dizer que Jesus libera uma palavra: calma, a menina não está morta, ela apenas dorme. E aí aquele povo agora, em vez de crer, em vez de ter esperança, eles vão rir de Jesus, eles vão rir do próprio Jesus. Aí eu te faço uma pergunta: se eles riram do próprio Cristo, se eles duvidaram de Cristo, imagina de mim e de você. E aí nós queremos passar uma vida inteira intactos, com todo mundo acreditando na gente, sem caluniar ninguém. Se o irmão ri de mim, acabou para mim. O Leco riu para mim, acabou, eu não venho mais na igreja, o Leco riu de mim. Então assim, se eles riram do próprio Cristo, imagina o que eles farão conosco. Aí a palavra vai dizer que eles tiveram essa coragem. E olha para você ver, perceba que o ambiente, eu tinha acabado de explicar, era um ambiente de peso, era um ambiente de um luto muito pesado, e ainda assim, eles riram. E ainda assim, esses caras encontraram coragem, não sei nem qual a palavra para usar para isso, para rir do que Jesus estava falando, mesmo naquele ambiente de luto. E aí então Jesus toma uma atitude muito radical. Jesus, ele toma uma atitude radical agora, e ele manda tirar, ele expulsa todo aquele povo dali, para que o milagre aconteça. Jesus agora, ele vai selecionar as pessoas que ficariam ali. Jesus agora, ele vai retirar tudo aquilo que estava impedindo o milagre. A falta de fé, ela afasta o milagre. E nesse ambiente de falta de fé, nem mesmo Cristo opera milagres. E aí então Jesus agora, ele toma uma atitude radical, ele vai expulsar as pessoas que ficaram felizes com a tristeza das outras pessoas. Jesus agora, ele não negocia, Edson. Jesus ele não pede com educação, ele simplesmente expulsa, ele manda que se tirem. Ele não dá a opção de escolha, ele manda sair todas esse tipo de pessoa. E aí nós precisamos tomar cuidado com que tipo de pessoa nós estamos colocando em nossa casa. Nós precisamos tomar cuidado com que tipo de pessoa nós estamos andando. Jesus não negocia com quem não tem fé. Jesus, ele manda se retirar. Amém? E o problema é que eu e você estamos cheios de amizades no mundo. Não pode falar que os irmãos ficam com raiva. O problema é que eu e você hoje, dentro da nossa casa, a maioria, 90% das pessoas são mundanas, e nós vivemos como se tivesse tudo bem. Jesus agora, ele então manda retirar todo esse tipo de pessoa. Fala para o seu irmão, repete comigo, não fala para o seu irmão que já está cansado de ouvir sua voz, repete comigo assim: para o milagre acontecer, algumas coisas têm que sair. Nem sempre será uma pessoa, nem sempre, talvez seja um pecado, talvez seja a falta de fé, alguma coisa tem que sair para que o milagre, ele aconteça. E essa coisa que está aí travando o seu milagre, você sabe qual é? E essa coisa, ela precisa sair para que o seu milagre, ele chegue, para que o milagre alcance a sua casa, amém? E aí então, dando seguimento, Jesus, a palavra vai dizer que ele entra aonde a menina estava deitada, onde a menina estava morta. E aí riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada, ou estava morta. Fala para o seu irmão assim: Jesus entra no quarto. Nós vimos que Jesus vai em direção à casa, Jesus chega na casa, não o suficiente, agora ele quer entrar mais. Jesus agora, não contente, ele quer ir lá dentro, ele quer chegar perto do problema. Jesus, ele não se contenta quando eu e você nos entregamos por partes. Jesus não simplesmente quer adentrar em um cômodo, em uma área da nossa vida, mas ele quer tomar conta por completo. Ele quer ir no secreto, aonde ninguém vai. Quarto é lugar de intimidade, visita não vai no quarto, mas Cristo vai, amém? E aí Cristo agora, ele não contente, ele vai nesse lugar de intimidade. Cristo querendo ali mais, Cristo querendo operar mais, para operar mais milagre na nossa vida, ele precisa ter acesso completo às nossas vidas. Para que Cristo opere um milagre pleno na minha e na sua vida, ele precisa ter acesso total na minha e na sua vida, amém? O problema é que nós queremos servir a Cristo entregando-nos por partes. A gente quer servir a Deus, a gente serve a Jesus, porém ainda existem resquícios, existem partes, Edson, que nós não queremos entregar para Jesus.
eu sirvo a Deus, mas no meu bolso, não me pede oferta não. Eu gosto demais da igreja, não me pede oferta não. Aí eu gosto demais de servir a Deus, mas não pede para me escutar só louvor, só música que agrada a Deus não. E aí a gente vai limitando o agir de Deus na nossa vida, e quando eu limito a Deus, infelizmente os milagres também são limitados. Mas quando eu dou acesso a Cristo, quando eu dou liberdade para Cristo, Ele entra na minha vida e Ele opera o milagre por completo, amém? E aí agora então Jesus chega ali diante daquela criança que estava dormindo ou morta? Dormindo ou morta? E aí? Jesus falou, acabou. A menina estava dormindo. Mas aos olhos naturais, no mundo físico, ela estava morta. Por que Jesus então fala que a menina estava dormindo? Ele, agora eu preciso que você me empreste a sua mente. Eu imagino agora aquele ambiente, Edson. Eu imagino agora Jesus adentrando dentro do quarto. Imagina o burburinho lá fora. Quem é esse cara, velho? Expulsando a gente daqui. Eu sou vizinho, eu conheço a menina antes. Ele nem conhece, eu conheço. E aí imagina o burburinho lá fora, porém Jesus entra. Jesus fecha a porta, tá o pai, a mãe e os discípulos que foram com ele, Pedro, Tiago e João. Só anda com homem de fé. Fala assim pro seu irmão, só ande com quem tem fé. E aí agora então Jesus naquele ambiente, eles adentram ali cheios de fé e medo. Imagino eu o coração, o pensamento do pai e da mãe olhando para sua filha morta ali. E aí eu começo a imaginar eles olhando e vendo de um lado uma menina morta, porém do outro lado Cristo, o dono da vida. De um lado ali o mundo físico, de um lado o mundo natural, normal, algo tinha acontecido, de um lado a má notícia e do outro lado as boas novas em carne e osso. Do outro lado a própria vida, Cristo de pé, pronto para abençoar. E aí acontece algo que é fantástico. A Bíblia diz que Jesus ele entra e pega ela pela mão. Olha para você ver que interessante, Marcão, a menina estava... todo mundo dividido. Quem acha que está uma brincadeira? E aí Jesus agora vai, a palavra vai dizer que Jesus entra, Edson, e pega ela pela mão. Jesus agora pega ela pela mão. Olha para você ver que interessante, Jesus novamente ele se compadece. Fala para o seu irmão assim, Jesus pega hoje o seu problema pela mão. Aleluia, amém? Jesus ele entra naquele ambiente, Jesus agora diante de uma menina que naturalmente estava morta, e agora ele pega aquilo que era um problema dos pais, dos parentes, e agora ele pega para ele, Edson. Ele pega o problema para ele pega a menina pela mão. A palavra vai dizer que ele pega ela pela mão. E aí aqui eu aprendo que quando tem um problema que eu não consigo resolver, ele consegue. Se eu e você vivemos um problema, se na nossa casa, na nossa família existem problemas que não estão ao nosso alcance, aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. O problema é financeiro, Marcão, a gente trabalha mais. Velho, o problema é educação, a gente corrige. Tudo aquilo que está ao nosso alcance, nós fazemos pela nossa casa, amém? O problema é segurança, a gente dá um jeito, a gente aumenta a segurança, mas quando existe um problema que não está ao nosso alcance, quando existe algo que eu e você não conseguimos fazer, só tem uma saída, entregar nas mãos de Jesus, amém? E quando eu entrego nas mãos de Jesus, o milagre acontece, porque o problema já não é mais meu. Fala com o seu irmão, o problema já não é seu, o problema agora é de Jesus, aleluia. Fala para o outro, o problema é de Jesus agora, aleluia. E aí, não tem muito mistério, porque não existe briga entre luz e trevas, não existe briga. A gente imagina um mundo espiritual, né? A briga é na minha e na sua vida, mas quando se trata de Cristo, não existe briga. Simplesmente quando Cristo dá uma ordem, as coisas acontecem. É de repente, como o Mateus falou, quando Cristo dá uma ordem, as coisas elas têm que acontecer. E aí Cristo então ele pega pela mão e a palavra vai dizer, e logo andava. É rápido, é instantâneo. Marcão, não existiu ali uma guerra, não existiu ali uma negociação. Quando Cristo pega pela mão, libera uma palavra, ei, talita cume, levanta-te e anda. E a palavra vai dizer, e logo andava. E agora, imagino eu o coração, imagino eu a alegria do pai e da mãe. Naquele momento, a menina que estava, agora Jesus a mão e disse, anda. E a menina simplesmente levanta, e a palavra vai dizer, e logo. O interessante da Bíblia são os detalhes, e logo andou. Não é que ela acordou sonolenta, não é que ela
precisou de uma cadeira de roda quando a gente está meio mal, chega na UPA passando mal, já vem com a cadeira de roda, não, e logo andava, volta ao normal. Jesus restitui aquilo que tinha, Jesus ele traz de volta a vida plena e completa. Jesus ele restaura, Jesus ele faz um milagre, a obra que Jesus faz na minha e na sua vida, na minha e na sua família, ela é completa, amém? A obra que Jesus faz na minha e na sua vida, ela é completa. Então assim, nós precisamos crer naquilo que Deus ele tem para cada um de nós. Eu gostaria que você ficasse de pé, e eu já vou caminhar para o final, já vou terminar, mas eu gostaria que você saísse daqui nesta noite com essa certeza. Jesus ele se compadece de ti, ele pega o seu problema pela mão, e aí o problema se tornando dele, e agora ele o resolve. Olha para você ver o verso 42, e tomando a menina pela mão disse, Talita cumi, que é traduzido, a menina, te digo, levanta-te. 42, e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E a parte B do versículo diz assim, e assombravam-se com grande espanto. Sabe aquelas pessoas que riram? A palavra vai dizer que agora elas ficaram assombradas com espanto. As pessoas que riram de você, as pessoas que riram e duvidaram da sua família, do seu filho, do seu casamento, da sua profissão, elas vão ficar assombradas com o tamanho do milagre que Jesus vai fazer. Você pode levantar as suas mãos, amém? O que Deus vai fazer na sua família, na sua vida, será tão grande, mas tão grande, que as pessoas elas ficarão assombradas, as pessoas elas ficarão espantadas, os seus vizinhos não vão acreditar, as pessoas que te conhecem não vão entender, porque a obra será grande, o milagre será grande na sua vida, amém? Você pode glorificar o nome de Deus, amém? Aleluia. Aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida é algo grande. Aquilo que Deus tem para mim